Graças a Deus. Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus, digam amém. Graças a Deus, eu também estou bastante feliz de estar com os irmãos nesta noite. Quero já agradecer ao coordenador desse setor, o pastor Milton Campos, a quem já conhecemos e tivemos uma proximidade mais de perto agora na última AGO ali no Templo Central, onde estávamos cooperando ali naquele trabalho. E eu louvo a Deus, meus irmãos, pelo convite que me foi facultado pelo irmão Tiago. Quero também expressar minha alegria de rever Jonathan, bênção de Deus, e externar também aos obreiros desta casa a minha gratidão, a alegria de rever o Birajara. Estudamos junto ali há não sei nem quanto tempo faz, mas faz um bocado de tempo, né, Ubira? Então, estudamos juntos ali na nossa escola teológica, e foi uma bênção para a glória de Deus, aquele tempo que passamos ali de muito aprendizado para a glória de Deus. Quero só apresentar, meus irmãos, os obreiros ali que me acompanham ali de Boa Sorte 2, congregação esta que, pela misericórdia de Deus, nós assumimos ali em janeiro. Nosso irmão Rafael, nosso irmão Mateus e o nosso irmão Lázaro. Esse trio aí de bênção são os líderes locais ali do DEJAD, que ao saber desse meu compromisso, eles podem sentar, obrigado, se disponibilizaram de me acompanhar. E é bom porque o pastor é pequeno, sempre bom andar com pessoas maiores que ele, né? Então, segurança, estou bem escoltado, então, por favor, tenham cuidado a se aproximar de mim, porque eu estou bem aparado aqui com eles, em nome de Jesus. Mas sem perca de tempo, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 11, o versículo é o 28, nós vamos ler dois textos nesta noite. Nós vamos ler em Mateus, capítulo 28, capítulo 11, versículo 28, e depois a gente vai ler em Lucas, capítulo de número 13, o versículo 10, 11 e 12, e o 13. Então, nós vamos ler Mateus, capítulo de número 11, apenas o versículo 28, e depois no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, o versículo 10, 11, 12 e 13. Os irmãos entenderam? Digam amém. Versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Queridos irmãos, o Evangelho de Jesus, que se inicia aproximadamente aos 30 anos, ele é marcado, ele é diferente dos demais que já pisaram nesta terra. Afinal, Jesus, por ter um estilo diferente de ensino, de doutrina, e pelo seu ministério ser marcado por muitos prodígios e maravilhas, além de ter um olho clínico para os menos favorecidos, despertava a fúria dos seus oponentes, que a criticavam e que muitas vezes estavam ali apenas para tentar pegar Jesus em algo que pudesse o acusar. O fato é que rapidamente o ministério de Jesus ele vai ganhar notoriedade, as pessoas vão começar a perceber que Jesus não era simplesmente mais um profeta que vinha se dizendo que era o Messias, que Jesus também não era simplesmente mais um judeu viajante, mas que era um homem de palavras virtuosas,
cuja as suas palavras tocavam o coração dos seus ouvintes, a ponto de transformá-los de forma radiante. O ministério de Jesus era um ministério marcado tanto por palavras, mas também por obras. Através do seu ministério, Jesus realizou muitos prodígios, muitas maravilhas, a ponto de atrair para si uma grande multidão. No início do ministério de Jesus, a gente observa que poucas pessoas estavam próximo ao Mestre, até que no Evangelho de João, no capítulo de número 2, a Bíblia diz que Jesus ele é convidado para um casamento em Caná da Galileia, e nesse casamento inusitado acontece, acaba-se o vinho, e a Bíblia vai dizer que agora Jesus, milagrosamente, ele transforma aquela água em vinho, e aí, então, a partir desse momento, Jesus ele já passa a ser visto com olhares diferentes, atraindo as multidões que queriam estar próximo a Jesus. O fato é que este milagre em Caná da Galileia vai marcar os sinais que Jesus opera. Eu acho muito bonito a linguagem que João vai usar para falar dos milagres de Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas falam dos prodígios, dos milagres, das curas realizadas, João vai chamar tudo isso de sinais. E quando nós vamos para os pormenores e entender um pouco o porquê que João chama de sinal, é que sinal, meus irmãos, ele sempre aponta para algo que é maior do que aquilo que está sinalizado. Se nós sairmos daqui de bairro de Nazaré e formos ao shopping ou formos à praia, nós iremos nos deparar com várias sinalizações. A placa vai indicar mais na frente, tantos metros, o Midway. Mas quando nós chegamos lá, nós observamos que o Midway é muito maior do que aquela sinalização, do que aquela placa. O que João estava dizendo e mostrando para nós leitores é que aquilo que Jesus fez em Caná da Galileia, em transformar água em vinho, era apenas o início, não era nada diante da grandeza que Jesus poderia realizar. Eles todos de boca aberta e João dizendo: tenha calma, porque isso é só um sinal, você não viu nada. Tanto é que Jesus, ao acalmar a tempestade, os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E a boa notícia que eu tenho para o setor 31 é que esse Jesus está aqui nesta noite. Glória a Deus. Jesus então inicia o seu ministério em Caná da Galileia. Deixa de ser um anônimo, passa a ser agora um ilustre conhecido naquelas cidades circunvizinhas. E a Bíblia vai mostrar que o ministério de Jesus ele é marcado por essas multidões que o acompanhavam. E é bem verdade que no meio da multidão existiam subgrupos de multidões. Existiam aquelas pessoas que estavam na multidão apenas para o observar. Existiam aqueles que estavam ali no meio da multidão para o criticar. Existiam os fariseus, aqueles religiosos que estavam ali querendo pegar Jesus em alguma coisa. Existia também o grupo dos interesseiros, que eram aqueles que estavam ali apenas para saber ou para desfrutar, quem sabe, de uma multiplicação de pão, de uma multiplicação de peixe. Mas eu me alegro que no meio da multidão existia um grupo, e era o olhar de Jesus para esse grupo que fazia diferença no seu ministério, que era o grupo chamado de necessitados. Eram aqueles que estavam ali no meio da multidão, porque ansiosamente eles desejavam e estavam ali não por causa daquilo que Jesus poderia fazer, mas aquilo que eles estavam fazendo era porque entendiam que Jesus era merecedor de ser seguido, de ser adorado e de ser glorificado. É esse grupo de necessitados, meus irmãos, que nós, no meio da multidão, devemos estar pertencentes. Nós somos totalmente necessitados de Jesus. Acabamos de cantar que o reino é dele, a glória é dele, tudo é dele. Tudo que é feito na igreja, meus irmãos, deve estar envolvido a pessoa central e bendita de Jesus Cristo. O problema dos nossos dias é porque tiramos Cristo do culto e humanizamos o homem, querendo usurpar aquilo que é de Deus. Mas aquilo que é de Deus, o homem não toma. Deus não dá a sua glória a ninguém. Por isso que nós não damos glória a homens,
porque homem mente. Nós damos glória a Deus porque o próprio Jesus disse: eu sou a verdade. Nós não damos glória a homens porque o homem nos apresenta muitos caminhos, mas damos glória a Deus e aprendemos nesta manhã que Ele próprio disse: eu sou o caminho. Nós não damos glórias a homem porque o homem mata a vida das pessoas, mas damos glórias a Ele porque Ele é o único capaz de nos dar vida. Quantos de nós estávamos mortos e Jesus nos vivificou? As multidões acompanham Jesus, os discípulos seguem os seus passos, e entre esses discípulos de Jesus, a Bíblia diz que um se destaca por nome de João Batista. O nascimento de João é muito interessante, e o capítulo 11 que vocês escolheram para esta festividade, apenas com a palavra vinde, tem uma profundeza muito grande. A Bíblia diz que João Batista, ele é filho de um casal já idoso, chamado Isabel e Zacarias. E a Bíblia diz que Zacarias, ele vai fazer o seu ofício sacerdotal, e queimando o incenso, a Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece a ele e diz: olha, Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. Zacarias não creu naquilo que o anjo havia lhe dito, e a Bíblia diz que a partir dali, Zacarias, ele fica mudo, não fala nada, e a Bíblia diz que o anjo ainda vai determinar o tempo, até que o menino nasça. Diz as Escrituras que quando a criança nasce, vão colocar o nome da criança, o registro daquela criança, o que é muito comum. Todo pai, toda mãe, quando sabe que vai gerar um filho, a primeira preocupação que tem é: qual é o nome que eu vou colocar na criança? Eu lembro que quando eu casei, passamos 7 anos casados até minha esposa engravidar, e o meu desejo era ter um filho, um homem. E eu dizia: Kalina, minha filha, se for um homem que vai nascer, quando você engravidar, vamos colocar o nome dele de Abacuque. Quase que eu apanho, pastor. Meu filho que não me fez, deixa, a gente chama ele de Cuquinho. Ó, Kalina engravidou, e aí veio uma moça que fez agora no último dia 21 de maio, 14 anos, por nome de Ellen, que está ali na congregação. Mas o fato, meus irmãos, que é normal essa preparação dos pais quererem dar ao filho um nome forte, que tenha um grande significado. Porém, o anúncio de João foi algo tão espetacular, que o próprio anjo vai dizer: o nome dele vai ser João. João significa favor divino. Trocando por miúdo, o anjo estava dizendo assim: olha, o que vai ser enviado é algo tão forte, é algo tão poderoso, é uma pessoa que vai fazer uma diferença tão grande, que ele vai ser o precursor do Salvador, e o nome dele é João. Deus vai fazer um favor à humanidade ao enviar João. João, ele cresce, ele nasce, ele se desenvolve, e vai agora pegar um oposto comparado aos religiosos da época. Enquanto muitos líderes religiosos iam para as sinagogas fazer os seus bonitos sermões, se transvestir de uma grande roupa de linho fino, tentar fazer um sermão muito eloquente, João, ele era o oposto. Se alimentava de mel, de gafanhotos, ia para o deserto, e a sua linguagem, a sua pregação não era uma pregação adocicada como nós vemos nos dias de hoje. A pregação de João era simples e direta: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Me permita, meus irmãos, nós precisamos nos dias de hoje mensagens como mensagens que João Batista pregava, mensagens que nos confrontem, porque o Evangelho é confronto. O Evangelho é você olhar para a Bíblia e não a ler apenas para o seu intelecto, para o seu conhecimento. O Evangelho é você olhar, ler a palavra de Deus e encontrar que nela está contido todos os seus erros. Só que hoje é difícil as pessoas quererem aceitar esse tipo de mensagem. Preferem a mensagem da teologia da prosperidade. Porém, João, ele prega de forma veemente. E quanto mais João pregava, mais as pessoas eram atraídas pela mensagem de João.
João começa a ganhar muitos discípulos, muitos seguidores. João, como homem de Deus, como profeta, denuncia o pecado de Herodes. Esse pecado leva para o cárcere. E agora, quando João está num momento difícil da sua vida, porque todo cristão, ele tem os seus altos e baixos. Todo cristão, ele tem um momento que ele está muito fervoroso na fé. Mas há momentos, há situações que nos levam, às vezes, até mesmo duvidar da nossa fé. E isso aconteceu com João. Quando você vai estudar a biografia de João, entre todos os pontos fortes de João, se destaca um ponto fraco, ou um ponto a desenvolver, que é exatamente quando ele duvida se Jesus de fato era o Messias. E a Bíblia diz que lá no cárcere, João envia 2 homens, 2 discípulos, para saber se de fato Jesus era o Messias. E quando aqueles homens, eles chegam até Jesus questionando, a Bíblia diz que Jesus, olha, vai dizer a João, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos veem, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Oh, glória a Deus. João ali acaba com a dúvida se de fato Jesus era ou não o Messias. Às vezes é necessário Jesus nos se revelar para nós, para que isso venha a acrescentar a nossa fé e entendermos que nós servimos um Jesus, um Deus que é verdadeiro, não um Deus que é mitológico, invenção da mente humana. Não, senhor, não, senhora. Nós adoramos a um Deus que, embora cantamos que Ele é invisível, o hino também diz que Ele é real. Ele está vivo e está aí dentro de você. Glória a Deus. Jesus, Ele continua o seu ministério, dando vista aos cegos, limpando os leprosos, curando os enfermos. E então, dentro dessa proposta ministerial de Jesus, a Bíblia diz que já no final do capítulo 11, Jesus, ele vai fazer um convite. E esse convite é exatamente a frase que vocês usaram para essa festividade: vinde. E ele vai dizer: vinde todos que estáis cansados. A mensagem de Jesus e o convite que Jesus fazia era sempre um convite universal, um convite geral para o povo, em especial para próprias cidades que ele vai citar, de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum, cidades pertinentes que ele realizou muitos milagres, e mesmo assim o povo demonstraram uma incredulidade. Às vezes, meus irmãos, nós temos comportamentos de cidadãos de Corazim, de Betsaida e de Cafarnaum. Deus faz grandes coisas na nossa vida e às vezes não reconhecemos que foi Deus que fez. Deixa eu dizer uma coisa: a universidade que se abriu não foi porque você estudou muito, não, foi porque Deus abriu a porta. Tudo que Deus fizer na sua vida, atribua a Deus. O problema é que a gente acha que é nosso. Meus irmãos, nada é nosso, tudo é dele. Eu não posso, ele pode. Eu não faço, ele faz. Eu não tenho, ele tem. Ele é Deus, ele é o merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então o convite é universal. O convite também chama para uma relação interpessoal. Jesus, ele faz um chamado inclusivo. Nessa chamada inclusiva, ele chama a todos. E depois que você atende esse chamado, esse convite agora ele ganha mais força. Por quê? Porque agora, vindo para Jesus, é necessário que aquele que atendeu ao convite esteja agora próximo a ele. Porque próximo a ele, você vai criar essa relação de amizade. Às vezes nós valorizamos muito mais os homens como amigos, onde na verdade nosso melhor amigo jovem se chama Jesus de Nazaré. Talvez você ainda na sua pouca imaturidade não compreenda e nem entenda os planos que Deus tem para a sua vida, mas eu lhe digo, são bem maiores e são bem maiores. Chegava aqui vendo esse batalhão de jovens, eu me lembrava que alguns anos atrás, cerca de 20 anos atrás, eu ainda no conjunto de jovens já cooperava no ministério, e eu lembro que uma vez eu ia passando por trabalho em frente à congregação de Nova Natal 2, que é lá no setor 14, na Zona Norte,
E eu me congregava nessa igreja lá na juventude. E eu passava em frente à igreja e via alguns jovens da minha geração que sentavam no conjunto. E eu vinha cruzando com eles. E muitos deles estavam com boné, bermuda, correntes. Inclusive era uma moda na época. Os jovens usavam as correntes assim na bermuda, né? Uns tênis Headley. A geração da gente é outra. E eu estou dizendo isso não desprezando ou dizendo que quem usa bermuda ou não é pecado. Eu não estou levando por esse contexto. Eu estou levando pelo contexto daquilo que Deus cobra na sua individualidade, quando você atende o convite de Deus. E ali eu passei por aquele jovem e aquele se cumprimentou, foi aquela alegria, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E quando cruzou, que eu olhei para trás, que vi aqueles jovens, os trajes deles, eu disse, Jesus, por que eu não me sinto bem andando desse jeito? Jesus, eu sei que não é pecado andar de bermuda, andar com corrente. Jesus, mas por que eu não me sinto bem? Irmãos, Deus bradou no meu coração e disse assim, porque o que eu tenho na sua vida é algo diferente. Jovem, sabe por que tu não se veste como a jovem do mundo se veste? Porque ele tem algo diferente. Sabe por que às vezes havia até o desejo de tu colocar uma maquiagem pesada e tu não coloca? Porque o brilho do Espírito Santo é maior na sua vida. Entenda isso, você aceitou este convite e este convite exige relacionamento. E quanto mais próximo de Jesus, mais parecido com Ele você fica. O tempo passou e 20 anos depois, eu assumi como pastor a congregação de Nova Natal 2. E passei ali 2022, 2023 e 2024. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Mas deixa eu adiantar. Jesus então, ele faz um convite. Inclusive o evangelista Mateus é o único dos evangelhos a citar, a registrar essa passagem. É o convite mais glorioso feito por Jesus. Vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí o interessante é que Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era uma ferramenta que se colocava no lombo do animal, que guiava o animal para o rumo certo, por o animal não olhar atrás e ter que desistir do caminho, porque o serviço era pesado. Além desses jugos que se colocavam no animal, também era muito comum se usar um jugo duplo. O que era o jugo duplo? É quando a mesma cangaia, o mesmo jugo, ele servia para os dois animais, para que eles pudessem lado a lado trilhar o melhor caminho, aliviar o fardo, o cansaço. Aí Jesus disse assim, olhe, se você me aceitar, se você atender este convite, você vai receber o meu jugo, ou seja, eu vou caminhar lado a lado com você, e quando bater a ansiedade, traga para mim. Quando quiser bater a depressão, traga para mim. Quando você estiver triste, traga para mim a sua tristeza. Quando você estiver pensando em se afastar dos caminhos do Senhor, Ele é o nosso jugo que está ao nosso lado. Aleluia. Haja vista, meus irmãos, todo homem é escravo. Todo homem é escravo. Você é quem decide se quer estar sobre o jugo de Cristo ou sobre o jugo do pecado. E eu louvo a Deus porque eu vejo aqui uma igreja que se possui um jugo, esse não é o jugo do pecado, esse é o jugo de Cristo, que é suave, que é leve. Oh, glória a Deus. Esse convite de Jesus, ele é direcionado principalmente àqueles que desejam. A Bíblia vai nos relatar no capítulo 13 de Lucas, onde eu li, que Jesus, ele estava ensinando em uma das sinagogas. A sinagoga era o lugar das reuniões dos judeus, que eles trouxeram esse costume ainda quando exilado na Babilônia. E ali na sinagoga existia alguém que direcionava as reuniões, chamado de príncipe da sinagoga. Esse príncipe da sinagoga, ele conduzia a liturgia, era quem convidava as pessoas, é quem dava a oportunidade para ser lido o Torá, a lei ou os profetas. A Bíblia diz que Jesus estava ali em uma da sinagoga. E o texto vai dizer, e eis que
a expressão eis na Bíblia é um chamamento de atenção. E aí deixa eu dar uma dica para você, jovem. Quando você estiver lendo a Bíblia, que tiver a expressão eis, você lembre do pastor Vladimir e vai dizer: rapaz, bem que o pastor disse, tem alguma coisa importante no texto. A Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga ensinando, e o texto diz: eis que, ou seja, atenção, algo fugiu da normalidade. E o que foi que chamou a atenção? O que foi que saiu da normalidade a ponto do escritor nos trazer aos olhos essa importância? É que para os judeus, eles se achavam muito puros, limpos, chamados puritanos. E os judeus, eles dividiam as pessoas em apenas duas classes: os puros, que seriam eles, e os impuros, aqueles que eram cegos, que eram coxos, que eram aleijados, aqueles que tinham lepras em seus corpos. Todas essas pessoas, aquelas que tinham fluxo de sangue, todas essas pessoas, para os judeus, eram considerados impuros. E por serem impuros, muitos dessas classes de pessoas não tinham convivência social, tinham que deixar o amor da sua família, tinham que viver fora da cidade, não poderia frequentar as sinagogas, tinha toda uma restrição. Aquelas pessoas que eram consideradas impuras eram de fato jogadas à margem da sociedade, literalmente daquela época. Vivia sob um preconceito tremendo. E a Bíblia diz que é nesse contexto que Jesus estava na sinagoga, que de repente algo inusitado acontece, que estava ali uma mulher que havia há 18 anos, e o texto vai dizer que há 18 anos ela andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. O texto não vai dar muitas informações de como ela conseguiu entrar na sinagoga, visto que os porteiros da época eram sisudos e muito atentos, a ponto de olhar e se observar alguma deformidade, barrar e não deixar entrar. O fato é que ela conseguiu, de alguma forma, entrar na sinagoga, porque ela queria ouvir o mestre falar. Sabe o que é que eu aprendo? É que quando eu quero ter um encontro com Jesus, quando eu quero servir Jesus, quando eu quero ser crente em Jesus, nada pode me impedir. Estamos vivendo gerações muito faceladas, jovens às vezes cheios de mimimi, com tudo quer deixar a igreja, quer deixar o evangelho. Eu vou sair da assembleia, tu vai para onde? Eu vou para outra. Vai, abençoado, é uma desculpa para se afastar. Meu irmão, aqui nós temos palavra, aqui nós temos momento de festas, aqui nós nos congratulamos, aqui nós celebramos a Deus. Eu não preciso usar de artifício, de artimanha, eu não preciso colocar tambor no púlpito, eu não preciso colocar prancha no púlpito, eu não preciso pintar parede, eu só preciso que a palavra, ela seja pregada. Glória a Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Cristo é o centro do culto. Ele é o centro de todas as coisas. A mulher, ela entra, 18 anos sofrendo, andava curvada, não podia se endireitar-se. Só que aí a Bíblia diz que, versículo de número 12, 4 características de um convite feito por Jesus. A Bíblia diz que Jesus, vendo-a, aquela mulher, quem viu foi Jesus. Ela entrou, sentou lá atrás, encurvada como era, doente há 18 anos, ninguém estava vendo, mas Jesus viu. Diga assim: Jesus viu. Jesus está te vendo. Você está lá atrás, de cabeça baixa, com vergonha, não deu nem seu nome, que não era crente, com vergonha. E o Espírito de Deus está dizendo: eu estou te vendo. Volta! Dos olhos de Deus, ninguém consegue escapar. E o texto diz que Jesus, vendo a mulher, Jesus, depois que a viu, dentro deste vinde de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus o chama.
Eu fico imaginando, meus irmãos, a cara dos líderes religiosos da época. Aqueles poucos irmãos que cabiam numa sinagoga, porque a sinagoga não cabia muito mais do que 100 pessoas. Inclusive, muitas dessas sinagogas eram formadas apenas por 10, 15 famílias de judeus. Eu fico imaginando aquele povo cheio de religiosidade. Jesus parando ali, a mensagem, olhando lá atrás, e disse: ei, mulher, venha cá. E quando a mulher vem, cheia de deformidade, cheia de falhas, porque eles atribuíam a sua deformidade a pecados. E a Bíblia diz que Jesus, vendo-a, chamou a mulher a si, ou seja, chamou ela para próximo, e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Ao dizer isso, Jesus agora impôs as mãos sobre ela, e o texto diz que logo, em outras versões diz, imediatamente ela se endireitou. E aqui eu trago as 4 coisas que dentro deste vinde de Jesus, ele proferiu para aquela mulher. A primeira coisa que Jesus fez foi vê-la. Jesus viu. Depois que Jesus viu, Jesus chamou. Depois que Jesus chamou, Jesus falou com aquela mulher. E depois que Jesus falou com aquela mulher, Jesus a tocou. E coisa boa é quando nós somos tocados por Jesus. Aqueles que tiveram um toque na sua vida com Jesus, nunca mais ele é o mesmo. Sabia disso, jovem? A sua vida ela é mudada, é transformada. Eu, quando aceitei Jesus, eu frequentava a igreja já por quase 2 anos. Eu até costumo dizer que, mesmo sem ser crente, eu era mais frequente do que muitos obreiros, que só vêm às vezes na quinta e no domingo e olha. E eu sempre ia para a igreja mesmo sem ser crente. Vinha o convite, vinde, eu quero não. Só que a palavra de Deus é quem vai trabalhando, transformando. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é o irmão do lado, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz a obra, é Ele quem convence. A salvação é totalmente mérito dEle. E aí as pessoas me convidavam, rejeitavam, até que depois de quase 2 anos frequentando, em um belo culto, alguém pregava, e ali eu aceitava Jesus, vinha à frente, não sei como, chorava bastante, mas o mais difícil não foi aquela noite de eu vir à frente e aceitar a Jesus. O mais difícil foi no segundo dia, que já tinha culto, e eu tinha que passar agora na esquina de casa, onde ficava a patota, os amigos. E aí eu me arrumando para ir para aquele culto, eu digo, meu Deus, e agora? Eu sou crente. Irmãos, é uma luta para o jovem servir Jesus, não é fácil. E aí eu me lembro que eu me arrumando, peguei uma Bíblia mais ou menos do tamanho dessa harpa, abri a camiseta de botão e coloquei a Bíblia debaixo do braço, imprensei direitinho, e quando eu fui passando pela esquina da minha casa, aquele grupo, aquela patota, disse, e aí? Olha a linguagem deles, e aí, boy? Porque a linguagem do mundo é essa, mas a linguagem do jovem cristão não é mais essa. Acaba com esse teu mau comportamento. E aí, boy? E aí, coroa? Tá ligado, pastor? Acaba com isso. Tu é crente, salvo em Jesus Cristo. Me lembro de alguém que teve um sonho. E no sonho ele viu um anjo com um braço muito grande. E o anjo passeava no meio da igreja, baixava, pegava alguém e colocava no saco e jogava fora. O rapaz, impressionado com aquele sonho, disse, anjo, o que é isso que tu vai no meio da igreja? Pega uma pessoa, coloca no saco e joga fora. E o anjo disse, é uma limpeza que eu estou fazendo. Sabe aquelas pessoas que falam gíria? Sei. Eu pego ela, tiro do meio da igreja, coloco no saco e jogo fora. Tu fala gíria? Tu estás nessa, anjo? Foi pro saco. Não queira ir pro saco. Mas escute, eu estava com a Bíblia debaixo do braço e eles gritaram, e aí, boy, não vai não? Pro rolê? E eu disse, eu vou ali, volto já. Meus irmãos, o Deus que nos vê. Cheguei no culto, tirei a Bíblia, ajoelhei-me, e na hora da palavra, alguém pregando dizia assim, tem gente aqui. Talvez eu, naquele momento, seja você hoje. Tem gente aqui que tem vergonha de ser crente.
As primeiras experiências com Deus são marcantes. De Jesus, será que isso é comigo? É com você mesmo. Tem gente aqui que até a Bíblia tem vergonha. Eu digo, meu Deus, Senhor, se é para mim, fala dos meus amigos. E aquele irmão usado por Deus disse, olhe, eu tenho uma notícia para dizer a você. Quem morreu por você não foi os seus amigos, foi Jesus. Meus irmãos, a partir daquele momento, eu voltei para casa radiante. Eu disse, quem quiser ser meu amigo, que seja. Quem não quiser ser, que vá-se embora para o caminho que lhe é proposto. Uma coisa eu tenho certeza, eu tomei a melhor decisão da minha vida. Aos 17 anos eu me rendi ao Senhor e continuo dizendo que Jesus é o Senhor da minha vida. Glória a Deus. Jesus viu aquela mulher, a chamou, falou e tocou. Quem gostar que goste, quem não gostar que se mude. Você é avivado para a glória de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E a Bíblia diz que ela se endireitou e glorificava a Deus. Só que aquilo que era para ser motivo de alegria para os religiosos e para o chefe da sinagoga, foi um insulto que Jesus havia realizado. A Bíblia diz que então o príncipe da sinagoga, indignado, tomando a palavra, porque Jesus curava no sábado, disse àquela multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. O interessante é que o hipócrita, ele não é verdadeiro. Jesus recebe dele o livro e entrega a ele o livro. Mas ele, ao se dirigir, vai se dirigir à multidão. Só que aí Jesus olha para ele e diz: você é um hipócrita. Jesus estava falando com a maior autoridade da sinagoga. Jesus diz: você é um hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não leva para beber água? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Jesus vai revelar a origem da enfermidade. Existe enfermidade que nós adquirimos de nascença. A genética passa para nós. Eu perdi um tio que era pastor na nossa igreja, que faleceu aos 47 anos, muito novo, devido a uma doença de nascença que ele tinha, chamada anemia falciforme. Existem aquelas doenças que são de nascença. Existem doenças que nós adquirimos ao decorrer da vida e que a própria idade nos dá essas enfermidades. O corpo cobra. E aí o salmista vai dizer no Salmo 90, versículo 10, que os anos do homem está destinado a 70. Alguns, pela robustez, chegam a 80. E nem se glorie, porque é só enfado e canseira. Existem doenças também que são provenientes de pecado. O pecado também causa enfermidade. Nesse caso aqui, a enfermidade dela não era de nascença. Não veio também, como alguns pregam, por maldição hereditária. É porque o pai era endemoniado, a mãe endemoniada, ela também endemoniada. Não, senhor. Toda quebra de maldição foi quebrada na cruz. E em Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A origem da sua enfermidade não foi de nascença, não foi de pecado. A origem da sua enfermidade foi diabólica. Era algo espiritual. Por isso que Jesus vai dizer: vocês são hipócritas. Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás a mantinha presa. E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que por eles eram feitas. Os milagres que Jesus ele realizou e realiza até hoje são milagres que o nome dele
exige a glorificação. Tudo o que acontece na nossa vida, no nosso meio, é para a glória do nome dele. Por isso que ele vai fazer este convite tão maravilhoso. Vinde, quem? Todos vocês. Quem quiser, o convite está aberto. Deixa eu perguntar nesta noite, se alguém que não é crente, se alguém que está afastado do evangelho, se alguém que ao entrar por essas portas, entrou cabisbaixo, envergonhado, mas viu que nesta noite Jesus o encontrou. Eu te convido, meu querido, meu amigo, minha amiga, vem para Jesus nesta noite. Abre o teu coração, deixa Deus fazer algo novo. Deixa Jesus renovar as tuas forças. Deixa Jesus ir com você nos seus planos, nos seus projetos. Talvez um dia você caminhou tão próximo de Jesus. Talvez um dia você também esteve com esse jugo de Jesus. Mas o pecado, o mundo te sufocou. E você trocou o jugo de Jesus, que é suave, por um jugo pesado, por um jugo do pecado. Mas Jesus te diz nesta noite: vinde, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Oh, glória a Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, com a permissão do pastor Milton, fique de pé. Glória a Deus. Eu quero convidar o irmão Rafael, que me acompanha, para louvar o Senhor com um hino. E eu queria convidar jovens, você que está cheio de crises existenciais, a fechar os seus olhos, a esquecer quem está literalmente ao seu lado. Faça desse momento o seu altar, você e Deus. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Esqueça se você passou um pouquinho de maquiagem para não borrar. Não, esqueça isso. Deixa as lágrimas rolarem no rosto. Deixa o Espírito Santo de Deus invadir a sua alma. Deixa Jesus tocar no mais profundo do teu ser, para que você possa sair daqui nesta noite diferente e sair dizendo em todos os cantos: o nosso congresso foi uma bênção. Deus falou na quinta, aleluia. Deus falou no sábado, Deus falou no domingo e continuará falando. Oh, glória a Deus. Pode cantar. Glória a Deus. Do início eras a palavra. Isso, feche seus olhos, adora a Deus. Com Deus o Altíssimo. Oh, aleluia. O mistério de sua glória. Aleluia. Cristo em ti se revelou. Aproveita esse momento. Quão lindo esse nome é. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Adore, adore, adore. Adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Oh. Deixou o céu para buscar. Glória a Deus. Veio para nos resgatar. Amor maior, amor maior.